Você já parou para pensar em como tem se enxergado ultimamente? Não como os outros dizem que você é, mas como realmente você se vê ao fechar os olhos, ao se olhar no espelho, ao deitar a cabeça no travesseiro à noite? A forma como você se enxerga influencia diretamente tudo o que vive. O jeito que caminha, as escolhas que faz, a forma como ama, como reage às críticas, como enfrenta os dias difíceis. Tudo isso nasce da imagem que você construiu de si. E o mais assustador é que, muitas vezes, essa imagem não foi construída por você. Foi moldada por opiniões alheias, por comparações injustas, por traumas antigos, por palavras que te feriram e que ecoam até hoje. Melhorar a forma como você se enxerga não é um processo rápido, nem fácil, mas é possível. E começa por algo muito simples, mas poderoso: consciência. Quando você começa a perceber quantas vezes se diminui, se julga, se critica, já está dando o primeiro passo. Porque só conseguimos mudar aquilo que conseguimos ver. A maioria das pessoas caminha pela vida acreditando em mentiras que inventaram sobre si mesmas. Mentiras como: eu não sou bom o suficiente, eu sempre estrago tudo, ninguém vai me amar de verdade. Essas frases não nasceram com você. Foram ensinadas, colocadas como sementes em momentos de dor. E, sem perceber, você as regou com o tempo, até que viraram parte de quem você acredita ser. Mas a verdade é que você pode escolher acreditar em outras coisas. Pode escolher contar uma nova história sobre quem você é. Não é sobre negar o que viveu, nem fingir que não tem feridas. É sobre escolher não se definir por elas. É sobre olhar para dentro e reconhecer que você tem valor, mesmo com cicatrizes. Que você merece amor, mesmo tendo cometido erros. Que você pode ser respeitado, mesmo que ainda esteja aprendendo a se respeitar. Comece se observando com mais carinho. Perceba como fala consigo mesmo quando erra. Você se acolhe ou se ataca? Você se dá a chance de recomeçar ou se pune como se não tivesse mais direito de tentar? Muitas vezes, o nosso maior inimigo mora dentro da nossa própria cabeça. E esse inimigo não nasceu com você. Ele foi criado. Por isso, ele também pode ser silenciado. Cada vez que você escolhe se tratar com gentileza, você enfraquece essa voz cruel que te coloca para baixo. Olhar para si com mais amor não é se tornar cego para os próprios defeitos. É aprender a enxergar também as qualidades, os progressos, as intenções por trás das ações. Quantas vezes você se esqueceu de reconhecer sua força? Quantas vezes sobreviveu a coisas que pensava que não conseguiria? Quantas vezes acordou cansado, mas foi mesmo assim? Isso é coragem. Isso é valor. Isso é algo que merece ser visto, lembrado, celebrado. Você precisa parar de esperar que os outros te vejam para então se enxergar. O amor próprio que depende da validação dos outros é frágil. Basta um olhar torto, uma crítica, uma rejeição, e tudo desaba. Mas quando você aprende a se enxergar com verdade, com profundidade, com respeito, nenhuma opinião externa tem mais o poder de te destruir. Porque você já construiu dentro de si um abrigo seguro. Um lar onde pode descansar de tantas guerras internas. Um lugar onde não precisa se provar o tempo todo, nem se justificar por existir. Melhorar a forma como se enxerga é também aprender a se perdoar. Parar de se torturar por coisas que não sabia na época. Você estava tentando, do seu jeito. E tudo bem não ter sido perfeito. Você estava aprendendo. E ainda está. E vai continuar. Porque a vida é isso, uma construção contínua. E ninguém termina essa jornada pronto. Todo mundo carrega dúvidas, medos, inseguranças. A diferença é como você escolhe lidar com tudo isso. Você pode se afundar ou pode se levantar. E, sim, levantar dói. Mas dói muito mais se abandonar. Você precisa se lembrar de quem era antes de ter medo. Antes das críticas. Antes da comparação. Antes de tentarem te convencer de que não valia tanto assim. Porque lá no fundo, você sempre soube. Sempre teve algo dentro de você que sabia que merecia mais. Que sabia que tinha algo especial. Algo único. Talvez a vida tenha te feito esquecer. Talvez tenha se calado para caber em espaços que nunca foram seus. Mas hoje você pode voltar. Pode se reconectar com essa essência. Com essa parte sua que nunca deixou de existir, apenas foi abafada pelas vozes erradas. E ao se reconectar com quem você é de verdade, tudo começa a mudar. A forma como anda pelas ruas. O jeito como se coloca nos lugares. O modo como responde às críticas. A coragem para dizer não. A força para pedir ajuda. O brilho no olhar que volta a aparecer. Porque agora você sabe, você tem valor. E isso não depende de ninguém mais reconhecer. Depende apenas de você assumir. E não precisa esperar estar pronto, curado, 100%. Você pode começar agora, com o que tem, do jeito que está.
Olhar com gentileza para as próprias imperfeições é libertador. É entender que perfeição não é o objetivo. O objetivo é ser verdadeiro. É ser inteiro. É ser fiel a si mesmo. Mesmo quando os outros não entendem. Mesmo quando o mundo exige máscaras. Você pode escolher não viver de aparências. Pode escolher ser você, com tudo o que isso envolve. E isso assusta no começo. Porque se mostrar exige coragem. Mas também traz paz. Porque não há nada mais leve do que ser quem se é, sem precisar se esconder. Cada pequeno passo conta. Cada pensamento negativo que você escolhe questionar. Cada elogio que permite aceitar. Cada vez que se olha no espelho e escolhe ver além das críticas. Tudo isso vai criando uma nova história. Uma história mais justa, mais honesta, mais leve. E essa história é sua. Só sua. E você merece vivê-la sem medo. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa ser mais, fazer mais, provar mais. Mas a verdade é que você já é suficiente. Agora. Hoje. Exatamente como é. Isso não significa que não pode evoluir. Significa que não precisa se odiar enquanto faz isso. Significa que pode crescer a partir do amor, não da rejeição. Que pode mudar motivado pelo respeito, não pela vergonha. Você é o seu lar. É com você que vai passar todos os seus dias. Por isso, vale a pena fazer desse relacionamento algo bonito, algo seguro, algo verdadeiro. Escolha ser gentil com quem vive dentro de você. Escolha cuidar desse ser que tanto enfrentou, que tantas vezes quis desistir, mas continuou, que mesmo nos dias mais difíceis, ainda assim, tentou. Escolha enxergar isso e se orgulhar, porque só de estar aqui, ouvindo essas palavras, você já está tentando mudar. E isso vale muito. A forma como você se enxerga determina a forma como você se permite viver. Se vê com desprezo, vive em silêncio. Se vê com amor, começa a florescer. E não existe nada mais bonito do que alguém que floresce de dentro para fora. Alguém que não espera mais permissão para existir. Que não se mede mais pela régua dos outros. Que aprendeu que seu valor não está em ser perfeito, mas em ser verdadeiro. E essa verdade é sua maior força. Então, se lembre, toda vez que quiser se esconder, que a autocrítica pesar, que a insegurança aparecer, volte para si. Respire fundo. Feche os olhos. E se diga, eu sou o suficiente. Eu tenho valor. Eu mereço amor. E a forma como me vejo pode mudar, a partir de hoje. E essa mudança começa agora. E se em algum momento você voltar a se enxergar com os olhos distorcidos de antes, tudo bem. Não significa que você está regredindo. Significa que está em processo. Porque mudar a forma como você se enxerga não é apagar um espelho antigo com um estalar de dedos. É substituir, dia após dia, a imagem antiga por uma nova. Uma imagem mais real, mais compassiva, mais próxima do seu verdadeiro valor. E esse novo reflexo vai sendo moldado com os pequenos atos diários. Quando você escolhe se levantar mesmo sem forças. Quando decide não se comparar com alguém na internet. Quando silencia a autocrítica e se trata com um pouco mais de paciência. Tem dias em que vai parecer que nada mudou. Que você ainda se enxerga como antes, cheio de falhas, dúvidas e medos. Mas até mesmo nesses dias, você já é diferente. Porque agora você está consciente. Você já entende que esses pensamentos não são a sua verdade. São apenas vozes antigas que ainda tentam te sabotar. E agora você tem escolha. Pode até ouvi-las, mas não precisa mais obedecê-las. Pode sentir a dor, sem se identificar com ela. Pode reconhecer a insegurança, sem permitir que ela te paralise. Isso é evolução. Isso é amadurecimento emocional. Melhorar a forma como você se enxerga também significa aceitar que você tem limites. E que está tudo bem ter limites. Não é fraqueza, é humanidade. O problema é que a sociedade cobra de você uma imagem que não existe. Uma pessoa sempre feliz, sempre produtiva, sempre segura. Mas a vida real é outra. Ela é feita de altos e baixos, de dias em que você acredita em si mesmo, e dias em que precisa se lembrar quem é. Por isso, é tão importante não se cobrar perfeição, e sim presença. Estar presente consigo mesmo. Ouvir o que sente. Acolher o que precisa. Permitir-se respirar. Desacelerar. Se respeitar. Muitas vezes, o que você chama de defeito é só uma parte sua que ainda não foi compreendida. Talvez a sua sensibilidade não seja fraqueza. Talvez seja sua maior força. Talvez esse seu jeito introspectivo seja um abrigo, não uma falha. Talvez essa insegurança que te acompanha seja só o resultado de anos sem reconhecimento. E agora ela só precisa de um pouco de atenção e cura.
Tudo dentro de você tem um motivo. E quanto mais você se observa com carinho, mais consegue compreender o porquê de cada sentimento, de cada reação, de cada forma de se proteger. E aos poucos, você vai notando que não precisa mais se encaixar em padrões. Que pode ser quem é, no seu tempo, no seu estilo, com suas imperfeições. E isso é liberdade. Quando você para de brigar consigo mesmo, nasce um espaço novo dentro do peito. Um espaço de paz, de descanso, de reencontro. Porque a maior reconciliação que você pode fazer na vida é com você. Quando essa reconciliação acontece, tudo ao redor muda. Seus relacionamentos melhoram. Suas decisões se tornam mais coerentes. Sua energia volta a fluir. Porque agora existe harmonia entre o que você sente, pensa e vive. Você não precisa ser outra pessoa para se enxergar com amor. Você precisa apenas parar de lutar contra quem é, precisa se permitir ser você. Inteiro. Em processo. Em construção. Mas com dignidade. Com respeito. Com compaixão. E essa escolha começa agora. Aqui, nesse instante. Porque a sua história merece ser contada por alguém que te veja com verdade. E ninguém melhor para fazer isso do que você mesmo. E se você chegou até aqui, é porque está tentando. Tentando se enxergar com mais carinho. Tentando reconstruir a imagem que tem de si mesmo. Tentando abandonar, aos poucos, aquela velha versão que só sabia se criticar, se esconder, se culpar. E isso, por si só, já é um ato de coragem imenso. A verdade é que muita gente escolhe viver no automático, preferindo o conforto do conhecido ao desafio da transformação. Mas você não. Você escolheu olhar para dentro. Escolheu se escutar. Escolheu se dar uma nova chance. E isso muda tudo. Pode ser que ainda existam dias difíceis. Pode ser que a autocrítica ainda te visite, que a insegurança ainda apareça, que a dúvida ainda tente te arrastar de volta. Mas agora você está mais preparado. Porque agora existe dentro de você uma semente. Uma semente de verdade. De amor próprio. De consciência. E essa semente cresce com pequenos gestos, com palavras gentis que você diz para si, com limites que aprende a impor, com a paciência que cultiva nos dias ruins. A mudança não é barulhenta. Ela é silenciosa, mas profunda. E, um dia, você percebe que aquela dor antiga já não manda mais em você. Que aquela voz cruel perdeu a força. Que aquela versão machucada já não dita mais suas escolhas. E quando isso acontece, você começa a viver de verdade. Com mais leveza. Com mais liberdade. Com mais autenticidade. Você se permite existir sem se diminuir. Se permite errar sem se destruir. Se permite sentir sem se envergonhar. E, principalmente, se permite recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então continue. Continue se tratando com respeito. Continue se olhando com mais empatia. Continue desconstruindo os padrões que te ensinaram a odiar o próprio reflexo. Porque você está no caminho certo. E o mais importante de tudo, você não está sozinho. Se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma tocou seu coração, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Aqui, todos os dias, tem um novo conteúdo feito com muito cuidado, para te ajudar a se reconectar com quem você é. Então aproveita e se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E se você quiser ir ainda mais fundo nesse processo de transformação, clica no link da descrição e conheça o pack de e-books Terapia em Casa. São guias completos, com reflexões, exercícios e palavras que acolhem, curam e te ajudam a construir um relacionamento mais saudável com sua mente e com sua história. É como se fosse um abraço diário no meio da sua rotina. Você merece essa mudança. Você merece se enxergar com verdade. Vamos juntos?